Esse vídeo aqui é para você, desenvolvedor, que está cansado de trabalhar com React, com JavaScript, com Python, quer se aventurar por novos mares, quer se aventurar pelo baixo nível, quer aprender C, quer aprender sobre memória, quer esquentar a cabeça com memory leak, com double free, com todo tipo de bug quando você começa a gerenciar a memória e não sabe por onde começar. Então eu quero mostrar aqui uma espécie de um guia para vocês começarem a estudar a questão de baixo nível, o que eu considero fundamental para essa área, quais são as matérias que eu acho interessante para isso e como você pode se aprofundar e fazer projetos para melhorar o seu conhecimento, né, e desenvolver seu portfólio em aplicações de baixo nível. Para quem não me conhece, eu sou o Wayne, auto-intitulado Dev do Desempenho, e eu produzo conteúdo aqui nas minhas redes sobre programação em baixo nível, programação em GPU, desempenho, e então você se interessa por isso, já não esquece de seguir, deixar o like, compartilhar também, me acompanha lá no Instagram também, que, enfim, o pessoal sempre manda dúvida na caixinha, eu sempre respondo, se quiser qualquer contato por mim, lá é a melhor maneira. Além de entrar no nosso canal do Discord, que o pessoal é muito gente boa e muito bom. Então, antes de começar, vamos tentar falar o que eu quero dizer com baixo nível, né? Que não vou ser academicista, vou tentar trazer uma definição, mas é basicamente assim a proximidade da máquina, né? Então você vai estar próximo das operações que a CPU faz, que a memória faz, que o seu disco faz, enfim. Você vai estar mais próximo disso, né, do que numa linguagem como Python, JavaScript, que tem várias camadas de abstrações. Então, quando eu falo baixo nível, eu quero traduzir isso. E as linguagens, né, que se aplicam e que eu vou considerar aqui são, por exemplo, C, C++, Rust, Zig, enfim. Tem gente que vai falar que C não é baixo nível, tem gente que fala C++ não é baixo nível. Não ouça as pessoas estão lá nos décadas de 80, então acredita em mim. C, C++, Rust, Zig, pode considerar ali baixo nível próximo da máquina. A primeira coisa que eu sinto que um pessoal que talvez que vá para a web ou para outras áreas de mais alto nível assim consiga se safar e se sair bem, que em baixo nível eu acho que não vai se refletir, você não vai conseguir escapar disso, são os conhecimentos dos fundamentos de programação. Como o próprio nome diz, fundamentos é fundamental. É a base para você entender aquela área ali que você está estudando. Então, para você trabalhar com baixo nível, eu acho que se você não tiver uma base de conhecimento muito boa nessa parte de fundamentos, eu acho que você vai ter uma grande dificuldade no desenvolvimento de projetos, por exemplo. E o que eu quero dizer com... Além de... Enfim, uma grande dificuldade no geral em resolução de problemas, porque a sua abstração para a máquina é baixa, sua abstração para resolver problemas é baixa. Se lá no JavaScript eu tenho um ponto sort que ordena o meu vetor, aqui em C eu vou ter que implementar o meu ponto sort, né? Vou ter que implementar a minha ordenação. E como que eu faço isso, né? Enfim. Então, são vários problemas desse tipo, né? Mesma coisa com relação a, sei lá, dicionários, sets, esse tipo de coisa e as diferenças internas ali. E o que eu quero dizer com fundamentos aqui? Acho que são duas áreas que a gente estuda na graduação, né? E que se você tem uma graduação, provavelmente você já tem uma base nisso, né? Que é estrutura de dados, em que você vai aprender sobre lista, filas, binary tree, árvore binária, árvore B, e como implementar elas, a utilidade delas, e algoritmos, né? Aqui, algoritmos, acho que o core. Essas duas partes são fundamentais, pelo menos você ter o conhecimento básico dela, porque senão o primeiro problema de detectar ciclo em um grafo que surgir, você não vai conseguir resolver, porque você não tem essa base de conhecimento e você sequer vai saber o que é um grafo, ou o que é um grafo cíclico, um grafo acíclico, ou coisa do tipo, né? Então, os fundamentos são fundamentais, como o nome diz, e se você consegue fugir disso em web, ao meu ver, em baixo nível você não consegue fugir. Então, volta e retoma os seus conhecimentos, e se você já tem isso, vamos para a próxima parte. Na verdade, antes de ir para a próxima parte, deixa eu passar algumas fontes para vocês, enfim, algumas referências, né, para isso.
O livro, digamos assim, a Bíblia, né, de computação para algoritmos é o Cormen. Ele é um livro assim extremamente teórico, extremamente pesado e tudo que você precisa você vai achar nele. Só que assim, ele é de difícil leitura, né? Tem esse livro aqui, Entendendo Algoritmos, que eu já vi o pessoal falando bem, mas sinceramente, assim, eu aprendi por aula e o que eu precisava de referência, aí eu ia pro Cormen, né? Ou por outras fontes mais avulsas. Mas você tem outros livros de algoritmos também. Deem uma olhada em reviews na internet. Eu sei que tem um vídeo. Tem a review do Augusto sobre esse livro. Deem uma olhada lá, vejam o que acham. E, enfim, são algumas fontes. Além disso, para quem curte aula, eu sempre recomendo a Univesp. E para todos os temas que eu falar aqui, provavelmente você vai achar uma aula, uma matéria na Univesp sobre isso. Então, aqui, por exemplo, a playlist de estrutura de dados deles. Univesp é uma universidade de São Paulo online, enfim. Muito boa, basicamente. Fiz cálculo 3 lá e foi muito bom. E eu recomendo demais. Outra coisa que vale apontar que é muito importante aqui, antes de continuar, é que eu recomendo como linguagem, né, que vocês utilizem C como base. Comecem os estudos e aprendam isso com C. Por que isso? Porque C é basicamente a linguagem mais próxima da máquina que você vai chegar, que não é assembly, né? E a maioria dos cursos que você vai ver, a maioria das bases que você vai ver, vai utilizar C para isso. Então, também um conhecimento necessário para baixo nível, você tem que saber C. Ah, não, sei só Rush, sei só... Não, esquece, você tem que saber C. Tem que saber C. Você não vai trabalhar num projeto de baixo nível sem saber C. Você tem que saber. Você pode até saber outras linguagens também, mas é obrigação você conhecer a linguagem C e programar nela, questão de ponteiros, função, ponteiro, array, alocação, enfim, tudo isso de como que funciona em C. Uma segunda coisa que eu acho extremamente importante e que essa já é mais específica, assim, de baixo nível, não é tão geral de computação, é arquitetura e organização de computadores. O que você vai aprender nisso daqui, né? Arquitetura e organização de computadores. Sobre como o computador funciona, basicamente. Quais são os componentes, como que uma CPU funciona, como que ela se comunica com memória, questões de disco. Você vai aprender o geralzão sobre isso. E, assim, não é o geralzão de técnico, sabe? Ah, pô, vou montar para montar o computador, eu tenho a placa-mãe, eu tenho a CPU, eu vou aqui e coloco a memória RAM. Não é isso. É tipo assim, como que teoricamente ela funciona, sabe? Então, você vai ter, por exemplo, arquitetura de von Neumann, né? Que é um modelo de estrutura para você fazer a comunicação entre memória de dados, memória de código e a CPU. Você vai ter a questão da pipeline, como que funciona, caches aqui, tudo isso e muito mais você vai aprender aqui. O que é um registrador, né? Como que um registrador funciona. Tudo isso você vai aprender em arquitetura e organização de computadores. E por que é importante você saber isso? Porque, basicamente, assim, quando a gente está programando em baixo nível, geralmente tem um motivo. Não é por nada. A gente não sai de casa um belo dia e fala assim: nossa, que legal, eu vou fazer um website em C porque eu quero. Não é isso. Eu estou programando em baixo nível porque eu quero ter um controle de baixo nível. Isso pode ser por N motivos diferentes. Sistemas operacional tem o motivo dele, computação de alto desempenho tem os seus motivos, sistemas embarcados têm os seus motivos. Tudo isso vão ter os seus motivos diferentes. E por causa disso, é importante que você saiba o que você está fazendo, porque se você quer ter um controle de baixo nível, você quer saber como que o baixo nível funciona. Então, muitas vezes, você tem que saber sobre questões de memória e localidade. Localidade de memória, localidade temporal, localidade espacial, como a que for. Sobre pipeline de execução, sobre branch prediction, ou sobre, também se você tiver embarcado sistemas críticos, sobre como que funciona as interrupções e como que funcionam os clocks para uma chamada de interrupção, como que você faz para especificar a sua tabela de interrupções do seu processador. O NVIC do ARM, como que ele funciona. Então, isso daqui,
você vai aprender pelo menos o básico em arquitetura e organização de computadores. Então, essa é outra área que eu considero fundamental e você não consegue fugir dela para programar em baixo nível. Ou pelo menos você fica muito limitado se você não souber disso. Inclusive, boa parte dos ataques que vocês veem, tipo assim, side channel attack, coisa assim, vem de decisões de arquitetura aqui. Boa parte vai vir de falhas de arquitetura que estão nesse nível aqui. E para essa área, acho que a gente vai ter 2 livros principais, que são os 2 são do René C. Patterson. Esses caras aqui, eles ganharam o prêmio Turing em 2017. Eles são muito importantes no desenvolvimento a nível de arquitetura. A gente tem arquitetura de computadores, uma abordagem quantitativa. Esse livro aqui, ele é mais aprofundado, digamos assim, usado muitas vezes a nível de mestrado, mas não impede você também de estudar por meio dele. E tem Computer Organization Design e a interface hardware-software. Esses 2 livros também é do René C. Patterson René C. E esse daqui, se eu não me engano, é a nível de graduação. Então, fica essas 2 dicas. Os livros eu considero muito bons. Muito, muito, muito bons. E se você quiser fazer um projetinho na área, usar um negócio que chama VHDL para fazer uma linguagem de descrição de hardware, né? VHDL ou Verilog. É muito legal fazer uma CPU do zero e, enfim. Esses livros te ensinam, ou no mínimo te dão um caminho para fazer isso. Mas tá, eu já estudei arquitetura de computadores na faculdade, eu já aprendi sobre baixo nível. O que eu faço agora, né? Porque, enfim, isso daqui é a base de conhecimento, mas depois disso a gente ainda tem que aplicar esse conhecimento em alguma coisa, né? O que a gente faz daí? Ao meu ver, não tem melhor maneira de aprender do que fazendo. E em programação, assim, para mim isso é regra. Se você não faz um projeto, você não aprende. Você pode ler 100 livros. Se você não fizer um programa, você não aprendeu nada. Então, aqui a gente parte para as aplicações, ou projetos, ou como você quiser chamar, as aplicações desse conhecimento e as áreas específicas, né? Aqui eu acho muito interessante a gente partir para manter essa questão do estudo mais voltado para áreas que daí são focadas em baixo nível. O que eu quero dizer com isso? São áreas que são, por definição, baixo nível e você não consegue fugir de C, de C++, ou qualquer outra linguagem desse tipo para fazer a implementação desses sistemas. Alguns exemplos clássicos e 2 exemplos que eu recomendo demais. O primeiro é sistemas operacionais. Quando você estuda sistemas operacionais, você aprende muito sobre baixo nível. Muito, 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 muito. Porque ele é justamente a interface. Ele vai ser a interface do seu hardware para o software. Para o software não, né? Mas para as aplicações. Vamos colocar dessa maneira, né? Então, você tem tudo rodando lá na CPU, lá na memória. E quem está fazendo o gerenciamento disso é o sistema operacional. Ele é o responsável por fazer isso, por fazer troca de tarefas, por você rodar vários programas ao mesmo tempo, parecer que eles estão rodando... Parecer, né, que eles estão rodando ao mesmo tempo, mas na verdade ele está fazendo as trocas lá embaixo. Ele é responsável pelo seu sistema de arquivos, pelo seu gerenciamento de memória, como pela questão do malloc, proteção de memória entre processos, enfim. Tudo isso vai estar em sistemas operacionais. E você aprende demais sobre baixo nível quando você faz um projeto de um sistema operacional. Por isso que um dos projetos que eu quero desenvolver para membros é um sistema operacional em Zig, porque eu acho que assim, não tem um jeito melhor de entrar ou de aprender sobre baixo nível, de entrar nisso, do que estudando sistemas operacionais. E fazendo um sistema operacional efetivamente. Pode parecer, coisa de outro mundo, mas não é. Você segue os passos e você consegue fazer um sistema operacional básico. Não vai ser um Unix, um Windows da vida, mas é alguma coisa que, para você colocar no embarcado ali é muito massa. Num Arduino, numa ESP, é muito massa. E a segunda área que eu acho muito massa que eu já falei agora, né? É embarcados. Por que eu acho embarcados interessante? Porque aqui a gente está trabalhando bastante a nível de protocolo e a nível de eletrônica também, né? Eu vou ter muito I/O, que a gente chama.
que é input e output, então eu vou ter muito sensor, muito atuador que eu vou precisar trabalhar. Muitas vezes eu quero definir interrupções customizadas com base na leitura de sensores. Aqui também, em sistemas operacionais, geralmente eu não preciso saber tanto da arquitetura que eu estou usando. Tipo, ARM x86, eu consigo abstrair boa parte disso e fazer essa interface em assembly, né? Só com pouca coisa. Eu sinto que embarcados, não. Você vai trabalhar muito... Você tem que saber mais da arquitetura e você tem que saber... Você vai fazer basicamente seu driver, né? Você vai programar muito com... Tipo assim, quero ler de um sensor, escrever no sensor, você vai fazer um driver para você fazer isso. Então, aqui também é massa. Embarcados, você vai ter bastante projeto online. Você pode pegar um Arduino e fazer um projetinho, pode pegar uma ESP, fazer outra coisa, outro projeto. E o que eu quero fazer, né, nesse projeto dos sistemas operacionais é juntar o melhor desses mundos e fazer um sistema operacional para um Arduino, para uma ESP e coisa assim. Não é coisa de outro mundo, já vou adiantando, não é nada de outro mundo. Quem fez graduação é capaz de fazer isso. Quer dizer, na graduação a gente aprende a fazer isso, basicamente. E uma fonte que eu considero muito massa, e em português, professor brasileiro, sobre embarcados, é o Maziero, que dá aula hoje na UFPR, né? Ele tem um livro de sistemas operacionais que é bem interessante. Recomendo. A gente usou na graduação. É bem legal, bem completo. Sei que o pessoal às vezes usa... Pô, esqueci, eu não sei o nome do outro autor lá, mas é outro clássico de SO. Mas, pô, o livro dele eu acho muito bom e eu acho muito massa que é em português, feito por um brasileiro e feito por alguém aqui de Curitiba, né? Isso eu acho bem legal. E junto disso, ele tem um projeto de você fazer um sistema operacional do zero. E é super interessante, sim, super interessante. Além disso, aqui na página deles, né, vai estar na descrição. Tudo isso que eu estou colocando vai estar na descrição, os links. Ele tem várias referências, tanto para livros quanto para... o Tannenbaum, que é outra referência. Para livros quanto para outros sites que vocês podem usar como referência para estudar o Unix, C aqui, né? Sistemas operacionais, Unix avançado. Sites, né? SOS Dev, Wiki, também é bem famoso. O que eu posso adiantar é que eu vou usar como base o PingPongRS, que é o projeto dele, né? A nível de graduação, construir o sistema operacional do zero, para fazer o sistema operacional de Arduino. Seguir essas tarefas aqui e não é nada absurdo você portar isso para um Arduino ou uma ESP, né? Aqui é claro que ele está falando de sistema Unix, baseado em POSIX, se eu não me engano. E assim, essas são duas sugestões minhas, porque elas são bem globais e você aprende mais. Mas você tem muita outra coisa que dá para você fazer com baixo nível também. Por exemplo, tem o que eu trabalho, né? Que é computação de alto desempenho. Aqui você pode ir para o lado de GPU, de multicore não, multinó, enfim, simular alguma coisa em vários computadores, fazer uma comunicação. Você vai usar um OpenAPI ou alguma coisa de baixo nível para isso. Você tem a questão de segurança, que eu não entendo tanto, mas envolve bastante também. Tanto segurança, acho que é ofensiva, né, e defensiva, você vai ter. Além disso, engenharia reversa, né? Você vai ter bastante de baixo nível, porque é basicamente você pegar o assembly e voltar para C, ou tentar entender o que a assembly está fazendo. Então você tem que entender de baixo nível. E se vocês tiverem algum interesse nessas áreas, assim, recomendo demais também. Façam projetos aqui também, ao invés de fazer embarcados e sistemas operacionais. Eu falo de embarcados e sistemas operacionais porque eu acho que elas englobam bastante coisa, são bem universais e enfim, a gente geralmente vê na universidade também. Isso daqui nem tanto. E é claro que cada uma dessas áreas vai ter seu conhecimento específico. Eu vou falar de HPC, né? HPC você vai ter os algoritmos paralelos, padrões para programar em GPU, as frameworks você vai ter que aprender. Imagina que tem uma coisa semelhante para segurança e para engenharia reversa também. Mas
É isso, galera. É basicamente esse daqui, um guia, um framework. Todos os links vão estar na descrição. E digam aí o que vocês acham, quem trabalha com isso daí, se vocês acham que esse é um bom caminho. Quem não trabalha, se isso daqui ajudou. Se vocês querem algum conteúdo a mais, falando mais especificamente, tipo assim, pô, não, eu quero um conteúdo sobre sistema operacional, eu quero conteúdo sobre embarcados. Pô, isso daí que você falou que de tabela de interrupção, de NFIC, queria saber mais. Enfim, é coisa de maluco isso daqui, tá? Eu acho que quando, quando voltarem os manicômios no Brasil, eles vão pegar todo mundo que viu esse vídeo e vão mandar a gente para lá. Mas acho que até lá vale a pena a gente trabalhar com esse tipo de coisa. Dá muita dor de cabeça, às vezes o retorno não é tão grande quanto você trabalhar com web, trabalhar fazendo landing page, trabalhar fazendo front-end, back-end. Mas é uma área que eu me interesso. E eu curto pra caramba. As vagas aqui no Brasil, né? Acho que eu fiz um vídeo só por isso. A realidade é que não é as mil maravilhas. Mas se você se dedicar, se você tiver um bom projeto de portfólio, se você contribuir para open source, se você for notado, se você for visto, é possível e provável que você consiga uma vaga. Eu tenho um exemplo de um cara que publicou um solver, um paper, que é um Sailfish, um solver de LBM, e em 2013, e o cara foi contratado pela Google, acho que em 2014, 2015, abandonou o solver. Mas enfim, a gente consegue vagas por fazendo projetos, publicando eles e sendo visto. Ou pode não conseguir também. Enfim, um devaneio total esse final. Fiquem bem, curtam o vídeo, deixem um like, me sigam nas redes. E é isso. Tchau, obrigado.